100 dias no mandato da Bebel, a professora Bebel, que também é presidente da PUESF. Nós estivemos conversando com ela, o primeiro encontro com a população e a deputada estadual, eleita, não somente pela nossa região, mas também pela nossa região. O primeiro encontro foi na cidade vizinha de Águas de São Pedro, e nós fomos lá tomar um café da manhã na cidade e conversar com a deputada Bebel. Pode soltar. E nessa manhã nós viemos até aqui, Águas de São Pedro, justamente para acompanhar esse balanço do mandato da Bebel. Ela que marcou esse encontro com a população e com líderes políticos do estado de São Paulo e do Brasil. E você acompanha a partir de agora. E hoje nós viemos aqui em Águas de São Pedro, um dia de comemoração, um dia também de devolutiva e conversa com a população. 100 dias de mandato da deputada Bebel. Eu estou aqui com a Bebel. Bebel, um dia especial, um sábado de manhã, população aqui junto, justamente para conversar um pouco com você, saber um pouco mais, sobre esses 100 dias. Já dá para avaliar em 100 dias aí o mandato junto aos deputados? Já consegue avaliar já, Bebel? Não, dá para avaliar, Primeiro quero cumprimentar todos que nos assistem através do programa Piracicaba Agora, sempre audiência, E dá para avaliar, Porque, veja bem, sobretudo um mandato que foi muito dinâmico, o meu foi. Eu acho que a bancada do Partido dos Trabalhadores, na totalidade, foi bastante atuante, no que diz respeito mesmo a projetos para a população paulista. Em especial, o meu mandato, Porque quando eu assumi, aliás, a Comissão de Educação, isso já deu uma tônica muito forte, não é pouca coisa assumir a presidência da mais importante comissão de educação na Assembleia Legislativa. Ela gerou muita polêmica entre os deputados que são de outros partidos, Sempre teve mais a Comissão de Educação, quando põe oposição na mesa, procurou obstruir o trabalho. No meu caso, não. Eles vão para tentar obstruir a pauta, Então, vai todo mundo para ir contra a pauta. E eu construí um movimento contrário. Eu dei a pauta na mão dos deputados e falei, negocie para mim, para que a gente possa levar a educação. A educação não é brincadeira. Educação é uma coisa muito séria. E a PUESF, esquece da PUESF, aqui é a deputada Bebel, que tem sim, quer chegar, mas eu não estou com uma pauta estranha a vocês. Eu não estou inventando a roda, é uma pauta que vocês, deputados, aprovaram na legislatura passada, que foi o Plano Estadual da Educação. Não é pouca coisa que os senhores fizeram. Eu valorizei a pauta para eles. E esses deputados novos que entraram, eles estão fazendo jogo contra vocês, não a mim. Vocês que aprovaram. Aí então ganhei esse pessoal mais que estava entrando na vibe de fazer o contra do contra, porque eu era petista. E disse para eles, a educação ela perpassa todas os partidos, políticas. Pergunto, tem alguém contra a qualidade da educação no estado de São Paulo? A infraestrutura nas escolas funciona? Vocês são favoráveis à falta de segurança nas escolas, por exemplo? O filho da classe trabalhadora está contente? Os profissionais, professores, ganhando menos que o piso salarial profissional nacional, tudo bem com vocês? Essa é a pauta, Esse é o Plano Estadual de Educação. Aí então eles eu fui construindo com eles uma agenda, e as coisas foram entrando no eixo até a ida do secretário na Assembleia Legislativa. Mas ele foi por força da Constituição do Estado, que obriga os secretários a participar.
Não, a ir prestar conta. A ir prestar conta, né? E ele foi prestar conta. Eu falei, bom, essa é para prestar conta, mas em agosto o senhor vem para discutir o plano. Aí já acertei, dia 27 de agosto ele estará na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação. Eles têm um pouco de medo de ouvir povo, sim, né? Então não quer que entidades falam, mas eu vou romper com eles. Aos poucos a gente vai rompendo esse medo. Não, tem que ouvir, né? Enfim, o PSDB é sempre aquilo, né? Se é PT, sou contra, né? Só que a gente não é contra quando eles estão certos. Quer dizer, a postura correta de um político, independente da ideologia do partido, é lutar pelo povo e as propostas pelo povo. A partir do momento que isso é colocado e vai ter um resultado positivo, é uma transformação para a população, o político não pode ser contra isso, correto, Bebel? Correto, eu acho que a minha posição, por exemplo, em Piracicaba, ela mostra isso, né? Eu não tenho uma postura contra a população, a favor da população. A luta pela água, esgoto a preço justo e de qualidade, não é pouca coisa, é estrutural na cidade. É uma luta que o ex-prefeito José Machado comprou, virou o presidente da ANA, né? A Agência Nacional da Água, e criou políticas de consórcios, né, para poder garantir água de qualidade em Piracicaba, mas ele contou a história dele. Eu não fiquei batendo em prefeitos anteriores e nem em prefeitos, né, que não. Eu fiz a minha política, a política para o povo piracicabano. E acho que isso é, sem dúvida nenhuma, um grande avanço aí, né? Agora, de qualquer forma, quando eu assumi isso, também foi pensando nessa coisa que é muito cara para o piracicabano. Sim. Neto. O piracicabano, ele valoriza muito a questão da água, porque lá já foi moda de música, né? O Rio de Piracicaba, aquela coisa toda. Então, aquilo é uma coisa do piracicabano. Ele não quer aquilo privatizado, né? Tanto que a gente mobilizou muito fácil. Agora entra as emendas populares nossas lá. Né? Esta semana nós vamos lançar o calendário, já estão impressas, inclusive o PL nosso, né, para entregar para os vereadores, para que a gente consiga a tarifa social, né? Porque o que está acontecendo em Piracicaba é uma má gestão dos recursos hídricos, e isso tem um impacto naquilo que o cidadão está pagando. Sim, né? Diretamente no bolso do cidadão. Então, essa tarifa social, ela vai, eu acho que você acompanhou lá o dia que a gente fez a apresentação. Né? Agora não, agora vocês vão acompanhar nós na praça, pegando assinaturas do povo piracicabano, né? E a articulação com os vereadores, como que está isso, Bebel? Porque a população quer saber, é de interesse da população, essa questão do custo, né? Vereador, mas eu vou procurar mais. O que eu senti? Não, já tem, a gente já vai. Eu falei, não é disso que eu estou falando. Você não compreende direito qual é a proposta. Mas eu acho que é um pouco do cuidado com... Mas eu digo, não precisa, eu dou na tua mão. Você faz o trabalho. Perfeito. Né? Você faz o trabalho. Eu fiz a minha parte até aqui. Eu acho que eu já marco a minha história, você marca a sua também. A articulação é de cada um, né, Bebel? É de cada um. E eu acho que é isso, 100 dias de mandatos foi marcado, eu disse já para você, com muito dinamismo, né? Toda terça-feira tinha lá os militantes, isso demonstrou que eles têm que estar presentes, que a gente avançou e vamos avançar muito mais ainda. E hoje aqui, Bebel, encontro com amigos, com a população, né? Qual que é a expectativa? E como vai ser esse encontro aqui, até para a gente passar para o público de Piracicaba? Grandes nomes também ligados aí à política do país estarão aqui também nesses 100 dias, né? Em um balanço desses 6 dias. Que você falasse um pouquinho desse evento. Olha, esse evento é um dos primeiros que eu boto para organizar um mandato. Ele é organizativo, que é o quê? Constituir um conselho político, né, que vai ter representante de todo o estado de São Paulo. E esse conselho político, ele é tanto para diretrizes políticas do mandato, que eu não posso ir lá imaginar que talvez tem coisas que elas são globais. Lutar por diretrizes orçamentárias,
lutar por política de saúde, são diretrizes já estatuídas, assim dizendo. Mas tem diretrizes que eu não estou enxergando, né? E quem vai me dar a luz são esses conselheiros que a gente quer construir, e a cada trimestre nos reunimos. Perfeito. A cada 100 dias se reúne. Você avalia e pega proposta, avalia e pega proposta. E vai construindo um mandato com corpo, né? Isso vira pauta de reivindicação tanto nos movimentos sociais, se for afeto à educação na POSP, mas vira também pressão na Assembleia Legislativa, que lá os deputados têm pavor. Quer dizer, encarar a população, estar com a população, isso cria um... Eu quero, e a grande luta e o grande debate que eu quero fazer com eles hoje é isso. Não me deixem sozinha lá com as cadeiras vazias. Vai ter no segundo semestre a votação do PL da deputada Janaína Pascoal, o 435, afeto às mulheres. As mulheres têm que estar lá. Nós, se votar, vai votar sob constrangimento da presença das mulheres que não concordam com esse PL. Você vai me perguntar, mas você está contra o direito de uma... Não sou contra. Eu sou favorável a uma coisa anterior a isso que ela está propondo. Por que ela não vai lá com o Jair Bolsonaro, o presidente dela, lutar junto conosco para derrubar a emenda constitucional 95, que reduz recursos para a saúde, para a educação, para todas as áreas públicas, né? Não adianta pôr na parede para parturiente. Você tem direito a uma cesariana se não tiver o SUS devidamente estruturado para isso. E se você tem o SUS estruturado, essa mãe, essa parturiente, essa futura mãe, ela vai primeiro fazer o quê? Ela vai, na verdade, ter um pré-natal, um acompanhamento, e a decisão é ao longo do processo, não pode ser de antemão por um projeto de lei. Então, ele é um atraso, né? Lá na Assembleia Legislativa já tem um PL do deputado Carlos Bezerra, que é do PSDB, PL lindo, não precisa ser substituído. E ela conseguiu, porque votou pauta favorável ao Dória contra a população, né? Ela conseguiu colocar como regime de urgência, mas nós conseguimos também jogar para o segundo semestre. Nós não aceitamos, fomos claros, né, nas nossas posições. Inclusive, eu acho que o parecer também, o parecer da OAB foi ótimo, porque ela não esperava que eu sabia, estava eu e ela no plenário. Aí ela foi lá, falou, daqui a pouco chegou para mim a nota de repúdio ao PL 435 da OAB. Ela é advogada, ela devia ter o apoio dos advogados, ela não tem. Ela pega a CRM, que na minha opinião, né, está equivocado nessa questão. Mas a OAB devia estar de acordo com ela, teria. E a OAB foi exatamente na linha que eu coloquei. É inconstitucional, porque tem que prever antes a questão do SUS. Claro. Entendeu? Então eu acho que, de certa forma, vai dar um caldo bom ainda. Eu acho que a gente vai dar muito trabalho, né? Se votar sob o constrangimento das mulheres, sob vaia. Vai votar sob vaia. Nem que manda evacuar, não tem problema. Aí, então, Bebel, quero agradecer então a sua participação. A gente vai continuar aqui acompanhando, né, esse encontro de autoridades também com a população, que é essencial, né, Bebel? E um recado agora para Piracicaba, em cima desses 6 dias também, voltado para a cidade, a expectativa da população e a expectativa também da deputada junto à população. Bom, que podem continuar contando com o meu mandato, né? Às vezes a presença ela não é física, mas ela é uma presença já
lá na Assembleia Legislativa, com a pauta que eu tenho, é uma forma de estar presente também. E, claro, vou estar presente também, né? Como em vários eventos que tiver em Piracicaba, estarei presente. Aliás, esse evento deveria ser lá hoje, mas achei por bem que fosse aqui, nessa cidade, porque aqui perpassa tudo, né? Tem de tudo aqui, então aqui eu cresci, aqui, né? Eu estudei, eu fui professora aqui na escola. Professora aqui, né? Então, um primeiro evento aqui, um outro em Piracicaba, e a gente vai fazer meio que itinerante pelo estado de São Paulo. Deixo esse abraço para o povo piracicabano, aqueles que votaram em mim. Mais uma vez, muito obrigada. Quem não votou vai ter a oportunidade de me conhecer, né? E também, claro, todo o respeito ao processo democrático. A Bebel tem uma longa trajetória de luta como professora, como presidente da POESP, sempre se destacou na defesa da categoria dos professores, dos servidores da educação de uma forma geral, defendendo a educação pública de qualidade, universal, e isso nos aproximou muito. Eu venho também dessa mesma trajetória, principalmente como ministro da Educação, nós interagimos, tivemos vários momentos ali de participação. Ela foi inclusive nomeada para o Conselho Nacional de Educação, fez um excelente trabalho, foi relatora da jornada em que permite ao professor ter um período para sua formação, lutou muito pelo piso nacional dos professores, enfim. Foi um período que a educação avançou muito nos governos do PT. Nós tivemos um processo de inclusão educacional, melhoramos a carreira docente com o piso nacional, o Fundeb, que é esse fundo que financia a educação infantil, fundamental e média, porque até o governo do PSDB era só a educação fundamental. Investimos 207% de crescimento real na educação e deixamos como legado a vinculação dos royalties do petróleo, do Fundo Social, do Pré-Sal. Infelizmente, além da expansão das universidades públicas, institutos federais, o ProUni, o FIES, a lei de cotas que garante metade das vagas para os estudantes da escola pública, que são 87% das matrículas do ensino médio, expandimos a pós-graduação, o Brasil virou o 13º país com maior produção científica nas publicações indexadas, e tudo isso hoje está ameaçado de retrocesso. Temos um ministro sem nenhuma trajetória, nenhum compromisso com a educação. Estamos tendo retrocessos graves em relação às universidades, à pós-graduação. Até agora o Fundeb, que tem que ser renovado esse ano, o governo não apresentou uma proposta. E é uma emenda constitucional, é uma tramitação bastante complexa. Então nós estamos muito preocupados com tudo isso, e a Bebel é a segurança que nós vamos ter uma voz no parlamento lutando pela educação pública, defendendo esse legado, essas conquistas, cuidando das nossas crianças, da nossa juventude, para que o Brasil possa ter melhores condições de ingressar na economia do conhecimento, na sociedade do conhecimento, que é a sociedade do futuro. E a educação é a base para o desenvolvimento, ela tem que continuar. Nós lançamos uma carta com todos os ex-ministros da educação, o que mostra que essa preocupação que eu estou expressando aqui, independente de partido, de governo, de tudo que veio da redemocratização para cá, os ministros se coordenaram. A mesma coisa, segunda-feira agora passada, lançamos uma carta a 2 ministros de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso aconteceu na cultura, aconteceu na justiça, está acontecendo em todas as áreas, porque esse governo é um rompimento de todo e um acúmulo histórico das políticas públicas, da política de Estado. Então nós precisamos lutar muito. Acho que o dia 15 e o dia 30 de maio mostraram isso, uma grande mobilização da educação, e a Bebel é a expressão dessa luta e desse compromisso. Agora, Mercadante, até para a gente compreender a população também, quer dizer, esse é o momento, então, da população se unir e perceber que não dá para ter atitudes no governo, atitudes relacionadas com ideologias partidárias. O momento agora é de se ver a nação e ver a questão principal da educação, que só dessa maneira que a gente vai conseguir progredir, né? É porque a educação ela tem que ser política de Estado. Cada governo pode fazer inovações, aprimorar, isso é da natureza da vida pública, mas tem que dar continuidade àquilo que é essencial.
aquilo que é fundamental, porque você pega, a escola pega na creche uma criança hoje obrigatoriamente, desde 2016, foi uma lei do nosso governo, com 4 anos de idade, e ao longo da vida, se ela for para a universidade, vai sair com 22, 23, ou na pós-graduação, 24, 25 anos. Então, essa continuidade, ela é fundamental. E o que os ex-ministros estão destacando é que isso que está sendo comprometido. É um governo que não tem compromisso com essas políticas públicas. Na realidade, eles têm uma visão de privatização da educação, já foi expressa por várias lideranças, pelo ministro da Fazenda, pelo filho do presidente, que eles defendem a privatização e o desmonte dessas conquistas. Mas eles estão tendo que enfrentar uma resistência muito forte. A mobilização do dia 15 e do dia 30 de maio foram as maiores da história da educação. Agora, dia 12 próximo, a UNE está convocando, mesmo nas férias, mobilização para Brasília. E no dia 13 de agosto, a educação toda vai parar de novo, vai para a rua para defender as escolas públicas, carreira docente, o Fundeb, as universidades públicas, a pós-graduação, que eles estão fechando vários programas de pós-graduação. Então, acho que essa luta é uma luta de toda a sociedade. E é uma luta de todos aqueles que entendem que a educação tem que ser uma política pública estratégica, ela é a base do desenvolvimento. O Brasil vem de um atraso educacional histórico muito grande, muita gente fora da escola durante muito tempo. Em 1920, 75% da população brasileira era analfabeta. Sim. A nossa primeira universidade é de 1920. A primeira universidade do mundo, Bolonha, é de 1080. Nós estamos falando 9 séculos de atraso. Então, para recuperar esse tempo perdido, a educação tem que ser prioridade dos investimentos. Você não pode tirar recursos da educação, você tem que cumprir o Plano Nacional da Educação, que esse governo abandonou. São 19 grandes metas estratégicas, além da meta 20, que é o financiamento. Então, nós estamos muito comprometidos em levar adiante essa luta e acredito que a sociedade vai reagir, não vai aceitar esse retrocesso, essa visão obscurantista que aí está, e a cada dia que passa a população vai descobrindo um grave erro que cometeu elegendo um presidente que eu conheço desde 1990 como deputado, chegamos juntos em Brasília, e não tem preparo, não tem formação, não tem compromisso com as políticas públicas fundamentais do Brasil. Vou conversar agora com o Rafael, ele que é representante também, diretor do Partido dos Trabalhadores da cidade de São Pedro. Rafael, muito importante ter a Bebel aqui, assim como grandes nomes da política brasileira, né? Sim, com certeza. É muito importante para fortalecer o mandato, fortalecer a nossa região, principalmente a luta dos trabalhadores, dos professores, da cultura e da educação no estado de São Paulo. Agora, a questão da educação, sempre na luta, São Pedro também aí enganjado na luta pela educação, né? Sim, com certeza. Nós temos bastante professores no partido e nós estamos na luta tanto em São Pedro quanto no estado de São Paulo para fortalecer os professores nessa luta, principalmente contra a reforma da Previdência, que vai atacar os direitos dos professores. A Bebel, ela é daqui de Águas de São Pedro, ela só não é nascida, né? Ela foi criada, a criação dela foi toda em Águas de São Pedro. E a importância desse evento, ela não é somente para discutir as emendas da Bebel, mas sim para ampliar o mandato dela em todo o estado de São Paulo. Então vai ser muito positivo, né? Acho que promete muito, tem grandes discussões, então vamos aguardar essas discussões e discutir todos os assuntos políticos necessários para o mandato dela. Nesse momento aqui, com a presença da população, líderes políticos também, onde se coloca a demanda necessária para cada cidade, demanda necessária para a educação, por isso a Bebel abre esse espaço para ter essa troca tão importante aí, ligado à educação e à política do estado de São Paulo. É isso mesmo. O sentido desse conselho é para isso e ver as necessidades, as demandas, as cidades que realmente precisa, né? Às vezes o deputado acaba mandando emendas para um local que não vai ser usado, diferença né? nenhuma. E esse conselho é para discutir isso. Nós saímos com demandas das cidades que mais do estado de São Paulo que mais precisa de recursos. Lelinho, como está a cidade de Águas de São Pedro, a co-irmã da cidade de Piracicaba? Como é que nós estamos aqui em Águas de São Pedro? Olha, Águas de São Pedro, ela sofreu nos últimos anos, acho que toda a cidade sofreu um ataque de mal gestões, né? Então a cidade, hoje a cidade ela se encontra, eu acho, em um estado crítico. Mas com a chegada da Bebel na região, nós estamos esperançosos que a gente vai conseguir resolver todos os problemas de Águas de São Pedro, por ser uma cidade pequena, fácil de se administrar.
E não só, agora, a Águas também, ela tem um outro lado muito importante. Ela recebe muito turista, né? Então, a Bebel hoje aqui, ela vai conseguir repercutir por todos os estados. Então, um ato dela em Águas de São Pedro, o turista vai começar a ver que a deputada também está preocupada com o lazer do povo de São Paulo. Vamos conversar agora com o prefeito de Águas de São Pedro, Paulo Barbosa, prefeito hoje aqui também junto a esse encontro com a deputada Bebel. Prefeito, de suma importância contar com o apoio dos deputados. A nossa deputada Bebel, ela é também aqui de Águas de São Pedro, tem um carinho especial aqui pela nossa região, por isso também da presença do senhor aqui, para ter essa demanda da necessidade de Águas de São Pedro, né? Lógico, é um prazer ter a professora Bebel como deputada, uma mulher de luta, trabalho para chegar onde está. E a gente não mede esforço para que ela tenha cada vez mais sucesso. E penso comigo que ela vai ajudar Águas de São Pedro, como vai ajudar toda a região. E hoje ela veio aqui para os 100 primeiros dias dela como deputada. Ela veio prestar conta para o povo aqui de Águas de São Pedro. Bebel é nossa amiga. E a Bebel presente é sempre com apoio à educação e Águas de São Pedro também necessita, né? Nossa educação é o principal. E ela é uma baluarte da educação. Ela vai ajudar muito, se Deus quiser. Tá aí então a Bebel, né, trazendo em destaque aí toda a atividade dela enquanto parlamentar, deputada aqui pelo estado de São Paulo.